Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer aqui um resumo, uma leitura dos principais pontos, do currículo do município de Guarulhos para o concurso de professor PEB 1, que já está chegando aí na sua reta final. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu like se você gostar do vídeo. Eu também tenho a apostila para Guarulhos, que inclusive está em promoção nessa reta final, que a prova já é dia 10 de setembro. A apostila custava R$ 30, agora está por R$ 15. E como você pode adquirir? Pode adquirir lá pela plataforma Hotmart, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou pode me chamar no WhatsApp, no telefone que vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo. Porém, eu posso demorar um pouquinho para responder, porque eu tenho outras demandas. Amanhã, sábado, eu vou trabalhar na escola, então eu não vou conseguir te atender. Então, qualquer coisa, se eu demorar, você também pode comprar pela Hotmart, que é o mesmo valor. R$ 15, a apostila é em PDF e tem todo o conteúdo programático do edital, certo? Agora eu vou conversar com vocês sobre o currículo, a proposta curricular, quadro de saberes necessários da Prefeitura de Guarulhos, que muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo, portanto, eu vou ler aqui com vocês algumas partes do resumo que tem na própria apostila, certo? Mas eu vou elencar para vocês os principais pontos desse currículo que muita gente está preocupada, embora você não precise se preocupar. Por quê? Observando as últimas provas da Unesp, quando o município ou o estado cobrou o currículo próprio daquela rede, caiu apenas uma questão. Por exemplo, Santo André tem currículo próprio e foi cobrado no edital. Na prova objetiva, caiu apenas uma questão sobre o currículo de Santo André. Do estado de São Paulo, na prova objetiva, não caiu nenhuma questão na parte geral do currículo paulista. O currículo paulista foi cobrado nas discursivas. E no meu caso, que eu fiz geografia, na parte específica, mas naquela parte geral, comum a todos, não foi cobrado. E se você pegar outras provas da VUNESP desse ano e do ano passado de municípios que têm currículo próprio, às vezes nenhuma questão caiu do currículo ou no máximo uma questão. Então você não precisa se preocupar tanto assim, mas é importante estudar porque talvez possa cair pelo menos uma questão aqui. Eu fiz o resumo da parte introdutória, Também o resumo da parte da educação infantil, do ensino fundamental e da EJA, mais os princípios de cada segmento e também da parte introdutória. Aprofundando nas habilidades, não, porque se você for ver, é a mesma coisa da BNCC, tá? Então não precisa. Então pegue as partes introdutórias, a parte introdutória geral do currículo, depois a parte introdutória da educação infantil, do ensino fundamental, e da educação de jovens e adultos, a EJA, beleza? E geralmente, quando a VUNESP cobra o currículo, ela monta a questão geralmente pela parte introdutória. Assim foi o concurso de Santo André. Eles montaram a única questão que caiu do currículo de Santo André na parte introdutória do currículo. E também a Unesp gosta de pegar os princípios. Então, você precisa saber muito bem os princípios desse currículo de Guarulhos. E quais são os princípios do currículo? Esse texto destaca os princípios fundamentais da educação como um direito social que busca transformar a sociedade. Portanto, formar estudantes que sejam cidadãos que transformem tanto a realidade deles como sujeitos no mundo, como também de sua comunidade, superando preconceitos e barreiras sociais que perpetuam desigualdades econômicas, culturais, de gênero, raça e etnia. A escola deve ser construída com base nos princípios, Quais são esses princípios? Éticos, políticos, estéticos, incluindo autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, meio ambiente, diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, marque essas palavras, anote,
coloque no cartaz, escolhe algum lugar visível aí na sua casa, faça um mapa mental, um flashcard com essas palavras dos princípios para você marcar essas palavrinhas aí na hora da sua prova. Éticos, políticos, estéticos, autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito, meio ambiente, respeito às diferentes culturas, identidades e respeitar as singularidades. A proposta curricular tem como objetivo orientar a construção de projetos escolares, a organização dos espaços, as práticas pedagógicas e o cotidiano da escola, visando não apenas a aquisição de conceitos, aprender português, matemática, história, geografia, mas também o desenvolvimento de atitudes e procedimentos que garantam o direito à aprendizagem dos alunos. Portanto, a escola não é um lugar só para aprender conteúdos escolares, mas é para formar o sujeito como um todo, a educação integral, intelectual, físico, emocional como um todo desse aluno. Considerar o conjunto de aprendizagens escolares como direitos de aprendizagem implica em abandonar a visão da educação como privilégio e adotar uma concepção de educação como um direito humano, buscando melhorar a vida das pessoas. Como eu já tinha comentado com vocês anteriormente, isso também envolve a organização das aprendizagens para cada estágio em modalidade de ensino, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Portanto, esse currículo ele é em espiral. O mesmo conteúdo que eu posso ver na educação infantil, eu vou ver lá no ensino fundamental, no ensino médio, que no caso Guarulhos não vai atender, né? E a educação de jovens e adultos. Só que a cada etapa, ano, eu vou aprofundando aquele conhecimento. Por isso que é um conhecimento em espiral, certo? Além disso, garantindo o direito de aprender e ensinar na perspectiva de uma sociedade e escola democráticas que promovam uma formação cidadã crítica no exercício de direitos e deveres. É necessário reinventar a escola constantemente e transformá-la em um espaço de relações construtivas, onde os alunos possam vivenciar amor, afeto, companheirismo e solidariedade. Para educar visando a reflexão e criticidade, é importante incentivar o desenvolvimento de valores éticos como honestidade e lealdade, contrapondo-se a um mundo que prioriza a acumulação de riquezas materiais em detrimento do bem-estar de todos. A proposta curricular QSN tem como base uma educação que prioriza a cidadania. Olha aqui, a prioridade desse currículo: cidadania, direitos humanos, diálogo, formação integral e participação de todos na educação de crianças, jovens e adultos, buscando construir uma sociedade melhor. Portanto, essa parte aqui é importante vocês também anotarem, fazer um mapa mental, algum esquema para se lembrar. Primeiro, os princípios, agora, o objetivo do currículo, que o currículo prioriza: cidadania, direitos humanos, diálogo, formação integral, participação de todos, para construir uma sociedade melhor. É o principal objetivo aqui da educação de Guarulhos. Agora, sobre a educação integral. Lá no currículo, a gente também encontra esse mesmo mapa mental. Quais são as concepções da educação integral? É também importante você saber. Primeiro, multidimensionalidade. É formar o estudante como um todo. Tanto a sua parte intelectual, física, emocional, também para resolução de problemas, para trabalhar em conjunto, ter responsabilidade, enfim, como um todo. Depois, centralizado no educando, né? Portanto, a escola é para os alunos, não é para mim, professora, não é para a gestão, é para os alunos. Outra questão importante é da inclusão. Quando eu falo de inclusão, não é só dos estudantes com deficiência, mas também inclusão econômica, social, étnica, enfim, inclusão de todos. Gestão democrática, uma escola com a participação de todos, intersetorialidade, fazer parcerias com outras secretarias na prefeitura, organização dos espaços. Então, não pensar só no espaço da sala de aula ou dentro da escola, também propor atividades, ações fora da unidade escolar, envolvendo a comunidade. Sustentabilidade, pensar na sustentabilidade da cidade, no caso aqui de Guarulhos, e o currículo integrador, que precisa interligar
todas as competências e habilidades que o estudante desse século XXI precisa para a educação integral, para formar esse estudante como um todo. Outra questão importante nessa parte introdutória, a ludicidade como fundamento de toda ação educativa. A ludicidade é uma atividade prazerosa que não deve ser confundida com brincadeira, especialmente na infância, mesmo porque a educação infantil, mas também no fundamental a gente não pede a ludicidade, mas tudo com intencionalidade. Segundo o Lucchesi, a ludicidade está presente em todas as fases da vida cotidiana e proporciona uma sensação de liberdade, capacidade de fantasiar e integrar um processo ficcional. Quando uma pessoa se envolve de forma lúdica, ela experimenta uma vivência plena, sem divisões. Na educação escolar, a ludicidade deve ser um dos fundamentos para uma aprendizagem que em qualquer etapa ou modalidade de ensino, então a ludicidade não fica só na educação infantil, possa ser construída de forma mais prazerosa e significativa. O que isso significa? Que a educação ela precisa ser significativa, prazerosa, ter a fruição, prazer, não ser algo engessado. Porque se for algo engessado, os estudantes não vão ter interesse de aprender aquilo. Portanto, a gente tem que sempre que o estudante tenha interesse pelo conhecimento e uma das ferramentas é o trabalho com a ludicidade. Outra questão importante, a avaliação da aprendizagem. Como avaliar? O foco na qualidade do processo educativo requer avaliação individual e coletiva, tendo esta um papel de reflexão crítica e de repensar caminhos para aprender. A avaliação está relacionada com os registros e o que fazemos a partir deles, considerando prioritariamente os saberes construídos pelos educandos por meio de suas vivências familiares. Portanto, os conhecimentos anteriores dos estudantes. Portanto, a gente precisa fazer a sondagem para saber o que eles sabem, o que não sabem. Também priorizar suas vivências, suas culturas, as vivências familiares, sociais, escolares, visando ao diagnóstico sobre o que os educandos já sabem e ainda precisam aprender e fornecendo aos educadores e aos próprios educandos dados concretos desse processo de ensino-aprendizagem. Portanto, é preciso fazer a sondagem inicial para que a gente saiba o que o estudante precisa para a gente poder fazer o nosso planejamento e assim ter um ponto de partida para começar o trabalho. Entretanto, almejar esse objetivo pressupõe que o diagnóstico, esse movimento, seja mediador. Então, a avaliação, principalmente diagnóstica, ela é mediadora, partilhando com os pares e reflexivos para outros professores, gestão, coordenação, enfim. E também refletir esse diagnóstico com propostas para alcançar os resultados mediante a qualidade durante o processo. Outra questão importante é fazer as observações, em sala de aula e os registros. E a partir dos registros feitos, a partir das observações, também serão ferramentas de avaliação. Então, é importante vocês saberem que a avaliação também funciona a partir das observações e essas observações precisam ter registros. Tanto faz escritos, foto, vídeo, áudio, enfim. Outra questão importante da avaliação é os instrumentos. Então, aqui vai falar sobre os registros. O registro também pode ser feito em formato de relatório, contendo a descrição de todas as etapas do processo, em um semanário ou então em um diário de bordo, que contenha itens como frequência, participação ativa, convívio com os demais colegas, desempenho nas atividades, postura diante dos combinados realizados em sala de aula, relação educador-educando, apropriação e compreensão dos saberes necessários, etc. Então, principalmente no ensino fundamental, não é só as provas ou trabalhos bimestrais, também a participação do estudante em todo o processo, participação, envolvimento, como também condutas, princípios, valores ao longo do trabalho. Portanto, aqui também, no registro, vai entrar a avaliação formativa, que é durante todo o processo, início, meio e fim. Você não deixa para avaliar só no fim. Durante o processo do ensino-aprendizagem, eu também vou avaliar.
Isso é avaliação formativa. E aqui no currículo de Guarulhos, dá a liberdade de você utilizar vários tipos de registros para a sua avaliação, tá? Então, tem aqui alguns exemplos que você pode utilizar, como semanário, diário de bordo, relatório e etc. É importante também marcar essa parte da avaliação, porque geralmente em provas gostam de cobrar essa parte da avaliação ou de documentação avaliativa na prova quando se trata de currículo. Agora eu vou falar com vocês brevemente sobre a educação infantil. Então, o que vocês precisam saber é a parte introdutória da educação infantil. Depois, o demais é basicamente a mesma coisa da BNCC, do campo aí das experiências, os 6 direitos da aprendizagem, tá? Então, o que vocês precisam saber dessa parte introdutória? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica destinada a crianças de 0 a 5 anos, com o objetivo de garantir seu aprendizado, desenvolvimento e o direito a uma educação de qualidade. As instituições educacionais desempenham um papel fundamental, educando e cuidando. Então, o educar e o cuidar é indissociável, tá? Das crianças em colaboração com as famílias. O documento propõe princípios, os princípios da educação infantil, que são os mesmos das diretrizes curriculares da educação infantil. Princípios éticos, políticos e estéticos para orientar o planejamento, organização e avaliação das práticas pedagógicas na educação infantil. É importante oferecer experiências que permitam às crianças compreender o mundo ao seu redor e desenvolver formas de agir, sentir e pensar. Portanto, é preciso promover a escuta da criança. E quando eu falo escuta, não é só verbalizar, ainda mais pensando na creche. Mas a criança se expressa de múltiplas maneiras, com o corpo, com o olhar, com gestos, até o modo que ela manipula o brinquedo ou algum objeto, ela está comunicando algo. A perspectiva da educação infantil em Guarulhos busca romper com as práticas tradicionais de escolarização. Portanto, a educação infantil não é para preparar para o ensino fundamental. Portanto, romper com as práticas tradicionais de escolarização da infância, valorizando não apenas o aspecto cognitivo, mas também o desenvolvimento integral das crianças. Daí aqui vai mencionar as diretrizes curriculares da educação infantil, os eixos norteadores, que são as interações e brincadeiras. Então é importante vocês saberem que os eixos norteadores da educação infantil são interações e brincadeiras. Também vai dizer aqui que a educação infantil está organizada em 5 campos de experiências. Daí é dividido em 2 blocos. Aliás, no currículo de Guarulhos é dividido aqui na educação infantil os campos de experiência, como também no ensino fundamental, educação de jovens e adultos. Na parte das habilidades vai ter 2 colunas, um para educandos ouvintes e outro para educandos surdos. Então, há essa acessibilidade aqui no currículo de Guarulhos aos estudantes com surdez, certo? Que são os mesmos da BNCC. E aqui, para os educandos surdos, a mesma coisa, porém com as adaptações, que é, no caso, a língua de sinais, né? A Libras. Agora, sobre a parte introdutória do ensino fundamental. O ensino fundamental é a segunda etapa da educação básica, atendendo em Guarulhos aos alunos dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. Então, Guarulhos não atende os anos finais. Nessa etapa, o acolhimento dos estudantes vai além do cuidado, abrangendo também a educação como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, o desenvolvimento de interesses e sensibilidades culturais. O ensino fundamental busca dar continuidade aos saberes desenvolvidos na educação infantil. Lembram que eu falei lá do currículo em espiral? Ampliando de maneira sistemática os processos de ensino-aprendizagem. É importante valorizar as interações e brincadeiras. Então, continua o lúdico aqui no ensino fundamental, como parte das situações de aprendizagem, respeitando as experiências lúdicas da educação infantil para evitar rupturas nos processos educacionais. Então, não pode haver uma ruptura brusca da passagem da educação infantil ao ensino fundamental. O ensino fundamental é um período de avanços significativos na aprendizagem, no desenvolvimento e nas relações sociais,
onde a ludicidade, jogos e brincadeiras desempenham um papel importante na constituição do indivíduo. É fundamental considerar as potencialidades e conhecimentos prévios dos alunos ao longo de sua jornada escolar, ampliando e valorizando esses conhecimentos. Ressaltamos que a Rede Municipal de Ensino propõe a alfabetização na perspectiva do letramento, o uso social, da leitura e da escrita, com o objetivo de assegurar a aprendizagem dos educandos, respeitando os tempos de vida, suas potencialidades e considerando suas singularidades na construção dos saberes e das identidades, ampliação da autonomia e das culturas. Ademais, é preciso estimular o levantamento de hipóteses, a curiosidade, a elaboração de perguntas, a exploração, a vivência e o contato com os diferentes recursos no processo de ensino-aprendizagem. Depois, a gente vai encontrar partes específicas do currículo de Guarulhos, que é, por exemplo, o Educando, Cultura de Paz e Educação em Direitos Humanos. Portanto, dentro do currículo, terão ali ações sobre os estudantes no ensino fundamental aprenderem sobre o que é os direitos humanos, justamente para promover a cultura de paz, também o respeito a todas as culturas, todas as etnias, valorizar todos e saber conviver com todo mundo. Outra parte importante, diversificada do currículo, é o uso das tecnologias. As particularidades da aprendizagem das tecnologias do ensino fundamental compreendem ações referentes ao uso das ferramentas. Portanto, terão aulas de tecnologias que os estudantes terão nos laboratórios de informática para se apropriarem do uso das ferramentas, certo? E essas aprendizagens em tecnologias, elas são envolvidas em 3 dimensões. É importante saber essas 3 dimensões que podem cair na prova. A ciência, cultura, tecnologias e sociedade, letramento digital e pensamento computacional. No caso, ciência, cultura, tecnologias e sociedade refere-se aos aspectos mais amplos da contemporaneidade, como os riscos ambientais, a sustentabilidade, a naturalização dos problemas sociais, humanos e afetivos, considerando o contexto social, histórico e cultural de conhecimentos tecnológicos acumulados pela humanidade. O letramento digital, saber utilizar a linguagem midiática, e o pensamento computacional é o desenvolvimento de práticas que refletem sobre software, que são os programas, e hardware, que é o computador, tablet, smartphone, e o uso dos mesmos. E também podemos trabalhar com robótica, com jogos digitais, mas também com práticas desplugadas. Então, a tecnologia não é necessariamente componentes eletrônicos. Podemos utilizar sucata, por exemplo, para fazer robótica. Outra parte diversificada do currículo, o educando em seu processo de comunicação e expressão. Portanto, dentro do currículo terão aulas que os estudantes vão aprender como se expressar, como comunicar. Então, para cada tipo de situação, objetivo e público, aprender a linguagem para se expressar, tanto na escrita como também oralmente. E por fim, chegamos na EJA. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica no Brasil, destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos na idade apropriada. A EJA representa uma dívida social, porque esses estudantes, a algum período de sua vida, foi negado o direito a estudar. Muitas vezes tiveram que sair da escola porque tinham que trabalhar e por outras questões sociais. E busca proporcionar uma educação de qualidade, equidade e reparação para os educandos. Então é importante vocês marcarem. A educação de jovens e adultos é uma reparação histórica. Historicamente, essa modalidade de ensino no Brasil foi marcada por políticas que não valorizam totalmente seus alunos,
No entanto, na rede municipal de Guarulhos, a proposta da EJA é promover uma formação integral do indivíduo, respeitando suas histórias de vida, saberes, experiências, vivências, culturas e valores. É importante você saber que a educação de jovens e adultos não é a mesma coisa do ensino fundamental. Então, eu não posso pegar aquela aula que eu fiz lá à tarde para o quarto ano A e querer aplicar à noite para adultos e até mesmo para idosos. Não cola. E esses adultos estão no mercado de trabalho, têm a sua vivência, têm família, têm filhos, são até avós. Então, é uma pegada totalmente diferente e a educação de jovens e adultos tem que priorizar a vida desses estudantes, desse outro público que a gente tem diferente ali do ensino regular. Agora, as partes diversificadas do currículo da EJA. Primeiro, o educando, sua corporeidade e relações sociais. No caso, esse estudante será ouvido, valorizado suas trajetórias, o estudo será por meio da problematização dos relatos pessoais e a compreensão das condições existentes dos alunos em relação aos sistemas de cultura, valores nos quais estão inseridos. A corporeidade é considerada uma linguagem completa e complexa, tão elaborada quanto as linguagens escritas e oral, e sua compreensão é essencial para a formação integral do ser humano. Então, a gente não vai trabalhar só o escrito e o oral, também o corpo, em todas as formas de expressão desse estudante da educação de jovens e adultos. Outra parte diversificada, o educando e o mundo do trabalho. Portanto, a proposta curricular, as atividades precisam estar ligadas ao mundo do trabalho. Não é que o objetivo seja uma formação única exclusivamente para o mercado de trabalho, mas a gente não pode negar que a maioria desses estudantes da EJA estão no mercado de trabalho ou voltaram para a escola porque buscam estar dentro do mercado de trabalho ou evoluir no mercado de trabalho. Então, não podemos desassociar disso. E para fechar aqui, a última parte diversificada é o uso das tecnologias, que também vai repetir as mesmas dimensões lá do ensino fundamental regular, certo? E basicamente são os principais pontos aqui do currículo de Guarulhos que vocês precisam se apropriarem para a prova. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!